Bom dia, meus queridos irmãos do Hospital Adventista de São Paulo. Obrigado, pastor Jonas, pelo convite que me estendeu para participar desse momento especial de reflexão, de oração, de poder. Nada como começar o dia na presença de Deus. O dia transcorre de forma totalmente diferente. Eu estava pensando em que texto poderíamos meditar nesta manhã e resolvi escolher um que, para mim, no Antigo Testamento, é muito instrutivo. Se vocês têm a Bíblia aí à mão, convido todos aí a abrirem em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34, para mim é um texto muito especial, porque ele fala de reavivamento espiritual, de reforma espiritual, ele fala sobre nossa relação para com a Bíblia Sagrada, fala de nossa relação para com os profetas não canônicos, já vou explicar a diferença aqui, usando o próprio texto, e fala sobre o resultado de nós passarmos por esse reavivamento, por essa reforma e por valorizarmos a revelação de Deus em nossa vida. Então, um texto muito especial, é um momento em que o rei Josias, de Judá, promoveu um lindo reavivamento espiritual ali na nação, começando por ele, pela família dele, com certeza, depois por toda a nação, numa verdadeira reação em cadeia. E eu até digo o seguinte, né? Seria muito importante que nós, ao lermos o texto com calma, aqui refletindo mesmo em cada detalhe, peçamos a Deus que reproduza em nós faça com que nós demos os mesmos passos que Josias deu nesse reavivamento espiritual. Eu vou ler alguns versos aqui do capítulo, não vou ler todo ele, mas eu peço que vocês prestem bem atenção nos passos do reavivamento espiritual dados pelo rei Josias. Começo aqui com o verso 3. 2 Crônicas 34, verso 3. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, e era bem jovenzinho mesmo, então você vê que não há idade, né, para começarmos a buscar a Deus, pelo contrário, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Vou dar uma pista para vocês aqui. O primeiro passo, sem o qual não há nenhum tipo de reavivamento espiritual, o primeiro passo é buscar a Deus. Obviamente, né? Então, Josias, ainda um menino, ele firmou o propósito de buscar a Deus, o Deus de Davi, seu antecessor, né? Então, o que acontece aqui? No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá ou Áshera, e das imagens de escultura e de fundição. Quem já estudou um pouco de história sabe que esses cultos aqui eram terríveis, idolátricos, cheios de prostituição e envolvendo até sacrifícios humanos. Tristemente, esse tipo de coisa havia se alojado ali entre o povo de Deus, e Josias começa a fazer uma limpa ali, né, uma purificação. Ele destrói aqueles altares, na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, verso 4, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó. E espalhou o pó, né, sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Nos tempos de politicamente correto, talvez alguns dissessem, mas quanta intolerância, né? Irmãos, com o pecado não se brinca. E com esse tipo de culto aqui, que envolvia, repito, até sacrifícios humanos, perversões sexuais e coisas assim, não deveria haver realmente contemporização, brincar com isso. O rei fez o que era correto. Ele eliminou dali aqueles cultos, aquelas práticas pecaminosas. E então os dois passos iniciais para o reavivamento a gente já encontra aqui, né? Primeiro, buscar a Deus. E aí, com a força que vem de Deus, promover a reforma da vida. Reavivamento seguido de reforma. Identificar aquilo que está nos afastando de Deus. Identificar aqueles elementos que estão contaminando a nossa vida, nos impedindo de crescer espiritualmente. O tal do pecado acariciado, né? Que Deus sonde o nosso coração, nos ajude a identificar esses altares, essas idolatrias, esses pecados, e com o poder dele possamos eliminar isso da nossa vida. Saltemos aqui para o verso 8 e leiamos o que vem na sequência. No 10º ano, no 18º ano, ou seja, 10 anos depois. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe.
10 anos depois, será que o rei ainda é o mesmo? Será que depois de uma década ele ainda continua firme em seu propósito de buscar um reavivamento espiritual no reino? Ou será que ele, como é muito frequente, né, depois de batizados, depois de reavivados, será que o rei esfriou em sua fé? Será que perdeu o primeiro amor? Vamos ver. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, então ele levou avante a sua obra, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, as ofertas, né? E que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim, de todo o povo, todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Foi feita uma campanha para reformar o templo, e o povo doou para isso. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Então, terceiro detalhe que eu quero destacar aqui nessa leitura: respeito, amor, carinho para com a obra de Deus. Notem que Josias era o mesmo agora moço já, né, adulto, mas com o mesmo propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, de levar o povo ali a uma verdadeira reforma espiritual. Eu acho muito bonito isso, o fato de que aquele menino cresceu e se manteve firme nos caminhos de Deus. É claro que, como igreja, nós gostamos de destacar aqueles testemunhos, né, fortes de pessoas que viviam, quem sabe, nas drogas, viviam na prostituição, tinham uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus e são trazidas pelo Espírito Santo e se convertem. São testemunhos maravilhosos e que devem ser realmente valorizados. No entanto, há um tipo de testemunho que nem sempre valorizamos, porque ele é mais discreto, né? É aquele de um jovem adulto depois que permaneceu firme nos caminhos de Deus, como um José, como um Daniel. Esses também deveriam ser valorizados entre nós, esses testemunhos, né? Porque, na verdade, até falam mais forte a respeito do poder do Evangelho. É uma vida dedicada ao Senhor. Eu vejo isso em Josias também. Os anos passaram, mas a fé dele permaneceu firme, os propósitos dele permaneceram firmes. Isso é muito bonito. Então, o terceiro ponto aqui, eu poderia juntar constância espiritual. Não importam as circunstâncias, se você naquele dia acordou desanimado, se você está sem vontade de orar, ore a si mesmo. Ore sem vontade. Leia a Bíblia sem vontade. Peça a Deus que lhe dê vontade. É aquela constância, aquele dedicar-se às coisas de Deus o tempo todo. E valorizar a obra de Deus. Josias viu que o templo precisava de reparos. E ele não esperou mais. Ele promoveu uma campanha, as pessoas foram fiéis nas ofertas. Eu poderia colocar aqui também, quem sabe, a mordomia fiel, né? Sermos fiéis nos dízimos e ofertas, sermos fiéis naquilo que diz respeito à obra de Deus, para o avançamento dela. Josias manifestou esse amor, esse carinho pela causa de Deus. Verso 14 agora, e versos seguintes aqui. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. E aqui, muito provavelmente, era o livro de Deuteronômio, né? Então nós temos aqui, digamos, a Bíblia sendo encontrada na reforma do templo. Estava lá, guardada. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei a Bíblia na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro da lei ao rei e lhe deu um relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro. Aqui eu vejo também, assim, transparência, honestidade, lisura com as coisas de Deus, com o dinheiro que é sagrado. Aqui diz que eles contaram o dinheiro e que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Foram fiéis, foram honestos, corretos, contaram o dinheiro e entregaram para aqueles que cuidavam da obra de Deus. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro
em voz alta diante do rei. Uma reflexão que podemos também extrair desse trecho aqui é a seguinte, e fazendo aqui uma aplicação bem homilética, né? O que as pessoas têm encontrado em nossas igrejas? Elas encontram lá a palavra, o livro da lei, ou ideias humanas? É algo para se pensar, especialmente nós que somos pregadores, né? O que temos apresentado quando subimos ao púlpito? Será que estamos ali ocupando aquele tempo tão especial, apresentando apenas ideias, filosofias, ideologias humanas, ou estamos fazendo o que tem que ser feito realmente? Apresentando a palavra de Deus ao povo que está ali para ouvir a voz de Deus sendo falada. Então, que na casa de Deus a Bíblia seja encontrada, que os que vão à casa de Deus, ao templo, possam encontrar o livro da lei, assim como essas pessoas aqui encontraram a Bíblia ali na casa do Senhor. Verso 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, um símbolo de humilhação, de reconhecimento de condição espiritual insatisfatória, né? Esse era o ato de rasgar as roupas, as vestes. Então o rei deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, e Safã, escrivão, e a Asaías, servo do Senhor, do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Olha que interessante, né? A reação imediata do rei, ao ler a Bíblia, ao ser lida para ele a palavra de Deus, foi perceber que a vida dele e do povo estavam em desacordo com a Bíblia. O que o rei fez então? Nós temos que atualizar esse livro. Ele já não corresponde mais aos tempos em que vivemos. Talvez essa parte que você leu aí não seja tão inspirada quanto as demais. Isso aí temos que interpretar de outro jeito. É a postura de muita gente hoje. Quando lê a Bíblia, e a Bíblia condena seus pecados, e ela faz isso frequentemente, porque ela revela a vontade soberana de Deus, a vontade normativa de Deus, algumas pessoas se sentem tentadas a fazer isso, né? A atualizar a Bíblia, negar sua inspiração, tirá-la do caminho, porque eu não quero que ela me condene. Eu quero viver nas minhas práticas aí pecaminosas e tudo mais. A atitude do rei foi diferente. Ele disse, para fazermos segundo tudo o que está escrito neste livro. Quando o assunto é Bíblia, nós temos que perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu mude em minha vida? Me mostra aqui na tua palavra. Que ela seja o nosso guia, o nosso orientador, a nossa norma de conduta, de vida, de prática, né? O rei manifestou esse sentimento, não só sentimento, mas essa prática, né, em relação à palavra que foi lida. Ele rasgou as vestes, ele reconheceu o pecado e pediu a Deus forças para continuar reformando a sua vida de acordo com as orientações do livro. E eu gosto da palavra tudo aqui, né? Fazer tudo o que está escrito. Não ser seletivo, não ser aquele que escolhe deliberadamente aquilo que interessa e rejeita aquilo que não lhe convém. Não é assim que funciona. Quando identificarmos alguma coisa errada em nossa vida, devemos pedir a Deus perdão e poder para fazer aquilo que está escrito, mudar nossa vida em relação ao livro, e não querer mudar o livro por causa da nossa vida. Mas tem mais aqui, o texto ainda fala de uma profetisa que foi buscada para obter orientações adicionais. Verso 22. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor. Filho de Tocate, filho de Arás, Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse, e aqui o texto segue, a profetisa orientando o povo nesse processo de reavivamento. Eu acho isso fantástico, irmãos, porque aqui nós vemos um exemplo claro da interação entre o profeta canônico, no caso Moisés, autor de Deuteronômio, e uma profetisa não canônica. E aqui agora vem a explicação desse conceito, né? Profetas canônicos são aqueles que escreveram coisas, textos, que foram preservados no cânon, na Bíblia Sagrada, né? Então aqui está o cânon, a nossa suprema regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem. Esses profetas, então, são chamados canônicos por esse motivo. Exemplos: Moisés, Isaías, Daniel, Malaquias, Abacuque.
João Batista não, já vou explicar qual é a categoria dele. João Evangelista, Paulo, todos esses que eu citei e muitos outros são profetas canônicos, foram inspirados, receberam revelação de Deus e escreveram textos que foram preservados no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Bem, e Hulda, o que dizer dela? Existe uma carta de Hulda? Existe algum livro de Hulda, primeiro Hulda, segundo Hulda? Não, nós não temos nada na Bíblia escrito por Hulda. Mas o texto diz que era uma profetisa. E Deus não faz acepção de sexo no que diz respeito ao dom profético, sabemos disso, né? Assim como houve profetas do sexo masculino, também houve profetisas, como Hulda, as filhas de Filipe, Débora, enfim, e outras mais que o texto nem sequer menciona. Deus sempre usou profetas e profetisas para orientar seu povo, para trazer informações adicionais, orientações adicionais e, principalmente, levar o povo para a Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. É a suprema regra de fé e prática, como diz nossa crença fundamental número 1. Porém, o grau de inspiração dos profetas é o mesmo. Todos eles são usados pelo Espírito Santo, quer canônicos, quer não canônicos. Então, repito, aqui nós vemos uma interação maravilhosa entre os dois tipos de profetas, com o único propósito que é levar o povo para mais perto de Deus, para mais perto da Bíblia. Nós temos um privilégio como povo adventista, nós cremos nisso, e eu creio de todo o meu coração, depois de 30 anos estudando o assunto e sendo abençoado por isso, nós cremos que tivemos entre nós uma profetisa também não canônica, à semelhança de Hulda, aqui neste tempo. Ellen White, vocês devem conhecer muito bem, porque, obviamente, que a área de saúde adventista se pauta muito por aquilo que foi revelado por ela, e quanto mais o tempo passa, mais aquilo que Ellen White escreveu a respeito de saúde, e eu sou editor aqui da revista Vida e Saúde, né? Está aqui a mais nova edição da revista, né? Primeira mão para vocês. Essa aqui é a edição de abril já para você. Não, é junho já, na verdade. A gente trabalha com uma boa antecedência aqui por causa da comportagem, né? Então, a nossa revista, que já tem 80 anos de história no Brasil, se pauta pelos famosos 8 remédios naturais. A nossa linha editorial é fortemente ancorada nos escritos inspirados de Ellen White. Então, quanto mais lemos aquilo que ela escreveu a respeito de todas as áreas, inclusive teologia, mais nós nos aproximamos da Bíblia, mais a nossa compreensão da vontade de Deus ela é ampliada. Nós a temos como profetisa não canônica, não é uma segunda Bíblia. No entanto, ela nos leva para a Bíblia, que é a revelação suprema de Deus, ou a luz maior, como ela mesma dizia, né? É realmente impressionante ver como Deus cuida do seu povo, como Deus orienta seu povo. É só nós colocarmos em prática aquilo que está revelado. Façamos como Josias. Leiamos o livro da lei, a Bíblia. Coloquemos nossa vida em conformidade com ela. E valorizemos aí o presente de Deus, que é o dom profético, ainda que de profetas não canônicos, como é o caso aqui de Hulda, como foi o caso em nosso mais recentemente, Ellen White. Então, façamos como o rei. Busquemos os conselhos de Deus, busquemos as orientações de Deus, e com certeza as coisas irão muito melhor em nossa vida. E finalmente, irmãos, aqui nos versos 31 a 33, nós vemos as consequências de uma busca tão intensa de Deus, de uma busca tão intensa do conhecer a vontade de Deus revelada por meio dos profetas. Verso 31. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E aí no verso 33 diz, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e aí segue o texto. Enfim, o resultado de uma reforma, de um reavivamento espiritual como este aqui, genuíno, o fruto desse reavivamento é a obediência a Deus. Você percebeu? Que ele se põe em pé, renova a aliança e promete a Deus guardar os mandamentos de todo o seu coração. Cumprir as palavras da aliança que estão escritas no livro, na Bíblia. Então, o desejo de uma pessoa realmente reavivada e transformada pelo Espírito Santo é fazer a vontade de Deus. É eliminar as abominações da vida e pedir que Deus conduza seus passos dali por diante. O meu desejo, irmãos, é que Deus
nos ajude a viver um reavivamento como esse. Que Deus nos ajude a valorizar a palavra dele, a lê-la todos os dias. Que Deus nos dê a vontade de buscá-lo constantemente. Que Deus nos ajude a amar a igreja, não criticá-la como fazem muitos, né? Que Deus nos ajude a amar as coisas de Deus. Se virmos que há necessidade de reformas, de reparos, que nós sejamos parte desse processo, parte do que é bom e tem que ser feito, e não daqueles que só falam e criticam. Que Deus nos ajude também a valorizar o dom profético, quer seja canônico quanto não canônico, que nós sejamos gratos a Deus pelas orientações que nos vieram por meio dos profetas, das profetisas. E, finalmente, que renovemos a nossa aliança também, sendo fiéis a Deus, obedecendo seus mandamentos, seguindo suas orientações, caminhando em seu caminho e sendo bênção por onde passarmos. Deus ajude o Hospital Adventista de São Paulo a experimentar uma realidade como essa também. Que aí haja muita consagração, que a Bíblia e os Escritos inspirados sejam realmente os que orientam as atividades que vocês fazem aí, que são tão bonitas, que têm como objetivo principal salvar vidas e abençoar pessoas. Que Deus, ele seja o tudo, né, para vocês aí, tanto quanto aqui para nós na Casa Publicadora Brasileira, quanto para cada um em sua vida individual. Deus nos ajude a ser Josias modernos. Esse é o meu desejo também nesta manhã para todos nós. Amém. Amém. Antes da nossa oração final, nós teremos uma palavra de gratidão por parte do nosso diretor, Dr. Dorival Duarte, que estará então efetuando essa expressão de gratidão. Bom dia, pastor Jean. Bom dia, pastor Michelson. Realmente um privilégio muito grande a gente ter ouvido a palavra do Senhor dos seus lábios nessa manhã. Realmente sempre uma grande inspiração quando a gente tem a oportunidade de ouvi-lo. Muitíssimo obrigado pela mensagem desta manhã. Que Deus possa continuar abençoando-o e abençoando a todos nós que aqui estamos e aos nossos colaboradores também. E pedimos então a Michelson que, por gentileza, ore conosco agora para concluirmos o nosso culto nesta manhã. Ok, muito obrigado, doutor Dorival. É uma alegria estar com vocês nesse momento tão especial, como eu disse no início. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, porque em tua palavra encontramos inspiração, motivação, orientação. Obrigado porque esse texto, esse registro histórico inspirado, hoje, no século XXI, nos motiva a passar também pelo verdadeiro reavivamento que envolve transformação da vida. Bom Deus, que essa realidade, essa experiência também seja uma constante em nossas instituições de saúde, editoras, educacionais, que o verdadeiro espírito de reforma, de consagração, tome conta de nós todos que trabalhamos na tua obra, Senhor. E que, ao isso ser uma realidade, as pessoas em volta possam perceber isso e desejarem também se aproximar do Deus a quem servimos. Eu te peço de modo muito especial e específico neste momento, pelo Hospital Adventista de São Paulo, pelos que o dirigem, os que trabalham ali, os funcionários, médicos, administração, todos os demais que servem nessa instituição. Que o teu Santo Espírito dirija cada decisão, cada procedimento, para que, acima de tudo, tu sejas exaltado ali, Senhor, como tem sido. Nós te pedimos um dia abençoado, feliz, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.